Muito se fala sobre treinamento de perna na internet, entretanto, eu não sei vocês, mas eu vejo pouquíssimos naturais com aquelas pernas de tronco de árvore. É o modo Ant. Então é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Como treinar o quadríceps. Ou melhor, como eu estou fazendo para poder treinar meu quadríceps e crescer minha perna, de forma que você possa levar isso para o seu treino também. Em primeiro lugar, primeiro tópico do vídeo, eu gostaria de falar o seguinte. Quadríceps, cara, é uma musculatura grande, dominante, que ocupa a maior parte dos seus membros inferiores e que tem altíssimo potencial de mover carga. Ou seja, se treinado, o quadríceps vai conseguir ter uma grande ativação das fibras musculares que você tem. Isso faz duas coisas, faz você mover mais carga, e isso permite você treinar pesado para mais repetições quando você for fazer o trabalho de repetições. Então, em primeiro lugar, e é sobre isso que você está vendo as filmagens aí no vídeo. Enquanto eu tô falando, eu vou deixar tocando aí alguns vídeos das minhas semanas de treino. Eu confesso que eu tenho gravado pouco treino de perna, então eu peguei das últimas sessões, tá? De várias sessões diferentes. Em primeiro lugar, repetições pesadas. No meu caso, eu treino no método conjugado da Wareside Barbell, criado por Louis Simmons. Então, eu faço um RM. Não necessariamente algo que você tem que fazer. Entretanto, o trabalho de porcentagem, tá? Um trabalho de alta intensidade é muito importante para crescer a perna. Eu diria que é um dos grupos musculares que mais se beneficiam de altas porcentagens, tá? Se você comparar com o peitoral ou com o posterior de coxa e tudo mais. Então, no meu caso, eu faço um RM, escolhendo variações que vão permitir a minha maior amplitude de joelho. Você vê que até se eu fizer um box squat, a caixa é baixa, tá? Eu quero justamente que a minha coxa encoste na minha panturrilha. É descer o máximo possível, porque aí eu tenho uma amplitude de movimento. E como eu preciso do quadríceps para fortalecer o meu agachamento, e meu agachamento tem uma instância um pouco mais afastada, tá? Eu vou estar escolhendo variações que eu consiga fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Lembrando que o objetivo do esforço máximo no método conjugado é grindar a repetição. É justamente a dificuldade, como já dizia Kyriakos Grizzly, é você conseguir mover uma altíssima carga de forma devagar, porque aí você sabe que você está exercendo mais força. Não necessariamente tem algo mágico naquela repetição, naquela seleção de exercício em si. Então, amplitude de movimento em que eu tenho alta amplitude de joelho, tá? E eu consigo mover altíssimas cargas. No meu caso, distância um pouquinho mais afastada. Então, mesmo se eu fizer uma coisa tipo uma barra baixa, eu ainda vou estar utilizando a sapatilha olímpica com salto, tá? Tendo esse trabalho de força máxima, a gente precisa de fazer repetições, tá? E para isso a gente tem os exercícios que eu chamo de suplementares, que são nada mais nada menos do que exercícios bem similares até os que você escolhe de um RM, entretanto para um trabalho de repetições. No caso, como eu já falei, na minha preferência é treinar um pouco mais pesado, então eu raramente, assim, para não dizer nunca, passo de 10 repetições. Sempre fica alguma coisa ali entre 5 e 8 repetições. Não menos que 5, não mais do que 12, tá? Para você conseguir mover também uma carga interessante. O seu trabalho de um RM vai permitir com que você faça repetições nos seus exercícios suplementares mais pesadas, de forma a trabalhar mais. Aí sim, agora eu estou bastante preocupado com o grupo muscular que eu estou trabalhando, mas ainda pensando em amplitude de movimento. Então, agachamento barra alta pausado. Aí eu já não faria caixa, um SSB, tá? Alguns exercícios nesse sentido, bem pesados, 2 a 3 séries, 5 a 8 repetições. Sempre que possível, utilizando o tronco mais ereto, um front squat e a sapatilha ou um calço para poder ter aquela maior amplitude de movimento de joelho. Dito isso, para poder a gente finalizar, a gente tem os exercícios acessórios. Agora eu estou pensando exclusivamente em quadríceps. Então, no caso, eu treino numa home gym, então eu não tenho acesso a máquinas, mas as máquinas entrariam nesse lugar. Estou pensando em exercícios como, por exemplo, um búlgaro, um belt squat, um sissy, que aí já é um exercício de isolamento, tá? Para altas repetições, pensando agora em queimar o músculo, trabalhar o músculo. O quadríceps tem altíssimo potencial, então mesmo ardendo você vai conseguir fazer 10, 15 repetições, tá? O posterior eu recomendo a gente fazer e descansar em pé. O quadríceps eu recomendo a gente fazer e descansar sentado, tá? Mas assim, o que limita os seus acessórios de quadríceps é a sua capacidade de suportar a dor, porque o músculo consegue trabalhar, pode confiar, tá? Começou a arder, cara, você ainda tem muitas séries aí guardadas dentro de você. E também tem os exercícios que são de acessórios, como o sissy. No meu caso, eu acabo fazendo mais compostos pela facilidade de fazer aqui na home gym. E por último,
mas não menos importante, não deixar de treinar o posterior, nem que seja 1 ou 2 exercícios por sessões, ou 1 exercício por sessão. Tem que treinar o posterior, tem que treinar o glúteo, a fim de proteger o seu joelho e manter a saúde dos seus membros inferiores, tá? É essencial, eu acho que o posterior ele é mais importante para a saúde do joelho do que o quadríceps, mas quando você está falando de estética e de força, talvez, né, você tem que focar na cadeia anterior e na parte da frente do corpo. Dessa forma você consegue fazer um treinamento de forma completa, atacando o grupo muscular do quadríceps de forma a desenvolver a perna. Esse é o vídeo que eu queria trazer aqui hoje, espero que você tenha gostado, um vídeo de voice-over aqui com as imagens dos nossos últimos treinos. Se você curtiu, deixa aí aquele joinha. Gabriel Martins Fitness falando, se você assistiu até aqui, muito obrigado.